Olha só, ontem foi recorde público, Flamengo e Grêmio, o maior público do Brasil em 2025, 64.495 pagantes, são 69.447, garanto que tinha 70 mil, porque o que tem de carona a gente está acostumado a saber quanta gente que entra. Maior renda, praticamente 5 milhões de renda no jogo, e o Flamengo, ele domina os 12 maiores públicos do ano. A grande questão que está na boca do povo, né, em toda a roda de conversa sobre futebol agora é: com essa força toda do Flamengo no Brasileirão 2025, quem realmente pode sonhar com o título? Será que tem mesmo algum time com chance real de desafiar esse favoritismo que parece, assim, tão gigante? Para a gente tentar entender melhor esse cenário, vamos mergulhar hoje numa análise bem legal de um debate que rolou quente lá no programa Galvão e Amigos. A gente tem as visões de comentaristas super experientes, né? O próprio Galvão Bueno, Bodão, Vanderlei Luxemburgo, Walter Casagrande e o Mauro Naves. A ideia é destrinchar mesmo os argumentos e os números que eles colocaram na mesa. Exatamente. O nosso objetivo aqui é entender a fundo esses pontos, né? Por que esse favoritismo do Flamengo é tão falado? Quais são as diferentes opiniões sobre os concorrentes? Palmeiras e Cruzeiro aparecem bastante, né? E o que esses caras acham que pode definir essa corrida? Vamos focar bem no que foi dito lá, nos fatos e nas opiniões deles. Perfeito. Então, bora começar pelo começo, né? O ponto de partida de tudo isso. O poderio do Flamengo. O Galvão Bueno meio que deu o tom da conversa. E ele usou dados bem fortes para mostrar esse cenário, começando pela força da torcida. Foi falado daquele jogo contra o Grêmio, né? Uma recorde no ano, quase 65 mil pagantes, deu uns 5 milhões de reais de renda, uma coisa assim. E o impressionante é que não foi um caso isolado, né? Os 12 públicos do campeonato até agora, em 2025, são do Flamengo. É muita gente junta, é uma força popular enorme. E essa força da torcida acaba virando dinheiro e boa gestão pro clube, né? O Galvão também falou bastante disso. Falou, e muito. E os números financeiros também chamam a atenção, né? O Galvão mostrou que na última janela o clube gastou uns 277 milhões. Só que o ponto-chave é que arrecadou 475 milhões. Quer dizer, teve um lucro bem grande, mesmo investindo pesado. Ele citou as vendas do Wesley e do Gerson, exemplos dessa máquina de fazer dinheiro e reinvestir. A frase dele foi curta e grossa: isso é gestão. É interessante ver como uma coisa puxa a outra, né? A torcida que lota estádio e gera receita, e uma gestão que sabe usar esse dinheiro. Vira um ciclo positivo. Um alimenta o outro e aí você tem essa base super sólida para o sucesso em campo. Não é só grana, é usar a cabeça também. Exato. E aí, com essa mistura toda, torcida apaixonada, dinheiro em caixa e, claro, um elenco cheio de craques, o Galvão jogou a pergunta que está guiando a nossa conversa aqui. Tem alguém para bater o Flamengo no Campeonato Brasileiro? E é aí que o debate esquenta, né? Porque as opiniões começam a se dividir. O Bodão, por exemplo, ele foi bem direto. Para ele, a disputa é meio que fechada. É verdade, ele foi taxativo. Basicamente, para ele, a resposta é quase não. Ele disse algo tipo: acho que não tem quem bata o Flamengo, a briga até o final vai ser Flamengo e Palmeiras, uma visão bem polarizada mesmo. E o argumento dele se baseia justamente no que o Galvão falou, mas ele inclui o Palmeiras na mesma prateleira. O Bodão acha que, hoje, só esses dois têm o pacote completo, sabe? Elenco forte, boa administração e, por causa disso, mais dinheiro para contratar. Ele vê uma diferença estrutural muito grande para os outros times num campeonato longo que é o Brasileirão. Quase como se já tivesse definido. Mas essa ideia de Fly-Pau como únicos candidatos não foi consenso ali na mesa, né? Teve gente importante que colocou mais um time nessa briga. Isso, exatamente. O Vanderlei Luxemburgo e o Walter Casagrande, eles fizeram questão de incluir o Cruzeiro. Na época da análise, o Cruzeiro estava em segunda, né? Eles colocaram o time mineiro como um candidato real ao título. Isso já muda um pouco o cenário da discussão. Interessante. Então vamos tentar entender melhor essa parte. Por que o Luxemburgo e o Casagrande apostam no Cruzeiro, mesmo com essa força toda do Flamengo e do Palmeiras? O Luxemburgo usou um argumento bem específico, né? Sim, ele focou muito nos confrontos diretos.
Para ele, esses jogos são o termômetro, o fiel da balança. Ele lembrou o que aconteceu no primeiro turno. O Flamengo foi lá no Allianz Parque e ganhou do Palmeiras, um resultado gigante fora de casa. Só que também foi para Minas e perdeu para o Cruzeiro. Agora, no segundo turno, o Flamengo tem a vantagem de jogar as 2 partidas em casa, no Maracanã. São aqueles jogos de 6 pontos, né? Que valem dobrado na tabela. O ponto do Luxemburgo é que mesmo com o favoritismo geral do Flamengo, nesses duelos específicos, o Cruzeiro já mostrou que pode ganhar, que pode competir de igual para igual. Exatamente. E aí tem um ponto curioso. Ao mesmo tempo que o Lucha vê essa chance para o Cruzeiro nos confrontos diretos, ele também deu uma cutucada forte no próprio Flamengo. Ele achou que o empate com o Grêmio no Maracanã foi um tropeço sério. A lógica dele é simples. Quando você vai disputar o título, não pode perder ponto para o Grêmio em casa. Tinha que ganhar esse jogo porque faz a diferença. É um ponto crucial sobre consistência, né? Mostra que mesmo com todo o poderio, o campeonato é longo, cheio de armadilhas. Cada pontinho perdido, principalmente em casa, num jogo que teoricamente é para ganhar, pode fazer falta lá no final. A margem para erro é mínima para ser campeão. E o Casagrande foi na mesma linha, né? Concordou que a briga envolve os 3: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Ele também parece acreditar que o time mineiro tem qualidade e organização para realmente incomodar os 2 favoritos. Só que é importante notar, nem todo mundo que vê potencial no Cruzeiro coloca ele no mesmo nível de favoritismo do Fla e do Palmeiras. O Mauro Naves, por exemplo, trouxe uma visão um pouco mais pé no chão sobre o Cruzeiro. É verdade. O Naves fez questão de dizer que o Cruzeiro começou bem o campeonato, lembrou das vitórias importantes contra Flamengo e Palmeiras no primeiro turno, que são a base para a gente acreditar que eles podem sim brigar lá em cima. Sem dúvida. Mas aí o Naves colocou um mas bem importante. Ele falou do que chamou de 2 derrapadas recentes do Cruzeiro. Derrotas em casa. Para ele, esses 6 pontos perdidos como mandante pesam muito para quem quer ser campeão. Perder em casa, onde a obrigação é somar pontos, complica demais a conta final. Faz total sentido. Tropeçar em casa custa o dobro, né? Não só pelos pontos que vão embora, mas pelo abalo na confiança, a pressão aumenta. Exato. E a consequência disso, segundo o Mauro Naves, é que o Cruzeiro agora vai precisar de um segundo turno quase perfeito para compensar esses pontos que ficaram para trás. Ele usou uma imagem forte: buscar esses 6 pontos fora em cima de alguém importante. Ou seja, a missão ficou bem mais difícil. Tem que ganhar jogos complicados fora de casa para continuar na briga. E qual foi a conclusão dele, então? O Cruzeiro ainda tem chance? O Naves conclui que, apesar do potencial que o Cruzeiro mostrou e do bom primeiro turno, o favoritismo claro ainda do Flamengo. E o Palmeiras vem logo atrás, como o principal rival. O Cruzeiro, na visão dele, corre por fora. Depende dessa recuperação espetacular para se firmar mesmo como candidato até o fim. É o outro lado da moeda. A força nos jogos grandes contra a necessidade de ser regular sempre. Então, se a gente tentar juntar todas essas visões diferentes que apareceram no debate, que cenário a gente tem desenhado? Olha, a gente tem, de um lado, um favoritismo muito claro do Flamengo, como o Galvão mostrou bem, baseado em coisas bem sólidas: dinheiro, elenco de primeira e a força da torcida. E do outro lado, os possíveis desafiantes, mas com visões diferentes sobre as chances deles. Tem a visão mais pragmática do Bodão, né, que aposta numa briga só entre 2, Fla e Palmeiras, achando que só eles têm estrutura e elenco para aguentar as 38 rodadas. E tem a visão do Luxemburgo e do Casagrande, que acham que o Cruzeiro pode furar essa bolha, se baseando no que o time fez no primeiro turno e na importância dos jogos diretos. Isso, claro, com as ressalvas sobre a regularidade que o Naves levantou. E os fatores que eles apontaram como chave parecem ser exatamente os pontos que a gente precisa ficar de olho daqui para frente, né? Sem dúvida nenhuma. O foco do Luxemburgo nos confrontos diretos transforma esses jogos em verdadeiras finais antecipadas. Ao mesmo tempo, a crítica dele ao empate do Flamengo com o Grêmio e o alerta do Naves sobre as derrotas do Cruzeiro em casa lembram a gente que regularidade é tudo no Brasileirão. Não adianta só ganhar clássico e depois tropeçar contra time de baixo da tabela. É um equilíbrio muito difícil de achar. Fica claro como essa percepção de quem vai brigar pelo título é uma coisa dinâmica, né? Que muda a cada rodada. Não é só olhar o orçamento, os nomes no papel.
Tem a ver com desempenho em campo, com a capacidade de aguentar a pressão, de ser resiliente. Exatamente. Essas análises pegam um momento, né? O que está acontecendo agora. E o cenário pode mudar muito rápido com uma sequência boa ou ruim de resultados. A dinâmica do campeonato não perdoa. Então, para a gente fechar a discussão principal que saiu desse debate, a corrida pelo título do Brasileirão 2025 tá mesmo destinada a ser só entre Flamengo e Palmeiras, como sugere a análise mais estrutural do Boldão? Ou será que o Cruzeiro, mesmo com aquelas derrapadas que o Naves apontou, ainda tem gás e futebol para transformar essa briga num triângulo emocionante, como acreditam o Luxemburgo e o Casagrande? Essa é a grande pergunta que fica, né? E o legal dessas análises dos especialistas que misturam dados de dinheiro, de público, com observações de campo, tipo a importância do confronto direto, o peso da consistência, é que elas nos ajudam a entender como essa disputa é complexa.